Olá, muito boa tarde a todos. Uns cumprimentos especiais ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, ao Carlos Coelho, à Margarida, Presidente da JSD, ao nosso Mandatário Nacional, ao nosso Secretário-Geral, um cumprimento muito especial à Rosinha e um cumprimento especial ao Carlos pela homenagem que fez ao Zeca Mendonça, o que todos juntos aqui fizemos por ideia do Carlos Coelho. Dirigentes do PSD, dirigentes da JSD, não sei se estão aqui dos TSDs, mas deviam estar, todos somos, de certa forma, trabalhadores. Um cumprimento ao nosso cabeça de lista e Presidente da Distrital, está ali, de pé, se deu lugar a uma senhora, provavelmente, como cavalheiro que é, deve ter sido. Não sei se está aqui a nossa mandatária de Porto Alegre, e ilustre Presidente de Câmara também aqui em Porto Alegre. Mas permitam-me que, de uma forma breve, porque se não for de uma forma breve já começa a ser estafado, que é o elogio ao Carlos Coelho. Se for muita coisa já começa a estafar, mas o Carlos merece sempre uma palavra de referência, por aquilo que já a Margarida disse, que é mais do que evidente. Ainda eu era pequenino, já o Carlos se dedicava à formação política e muito bem, mas eu também acho que agora posso cometer aqui uma inconfidência. O Carlos tem muitas características, todos nós temos muitas características. Mas ele tinha uma que eu não sabia, que é absolutamente única. Quase não conheço mais ninguém com esta característica, que é o facto de ter sido convidado para deputado e não quis. Eu acho que isto é uma coisa absolutamente única que eu nesta feitura das listas não vi. E nesta recente feitura das listas o Carlos foi convidado para a Assembleia da República e não quis. Uma coisa que também é marcante, digamos assim, quando exatamente o fenómeno que acontece é exatamente ao contrário. Permitam-me também aqui uma palavra especial. Nós ontem fizemos a apresentação dos nossos cabeças de lista e os nossos cabeças de lista, e todos nós, temos um mandatário nacional, que está aqui à nossa frente, que é o professor Joaquim Sarmento, que eu ontem, sem saber, fui muito simpático, porque tirei-lhe, penso que foram 2 ou 3 anos de vida, não, dei-lhe 2 ou 3 anos de vida, tirei-lhe de idade, portanto, dei-lhe de vida. 3? 10 não, eu disse que tinha 30 e tal, tem 40 e muitos poucos, não é? Tem 40 e tão poucos que dá para ter menos 21 anos de idade do que eu, portanto, isto já é uma marca. Mas aqui o nosso mandatário nacional também, a escolha que foi feita pela Comissão Permanente, também é uma marca importante. Nós podemos comparar o mandatário nacional do Partido Socialista, podemos comparar com o nosso mandatário nacional. Não vamos comparar as pessoas, não é isso que se faz, mas é as características das pessoas e o que aqui de simbólico está. Nós apostamos em alguém jovem, 20 e tal anos, mais novo do que eu, agora o número está certo, 20 e tal anos mais novo que eu, com uma carreira académica e com uma carreira profissional notável até esta data e altamente promissora no futuro. O Partido Socialista apostou exatamente no contrário, apostou no passado, apostou em alguém que já deu tudo o que tinha, ou quase tudo o que tinha, penso eu, que é uma marca do próprio aparelho socialista, enquanto nós vamos buscar alguém que, sendo do PSD, não é uma marca da lógica aparelhística do partido. E, portanto, também na figura do nosso mandatário nacional também está aquilo que nós queremos transmitir aos portugueses, em que estamos aqui fundamentalmente para o futuro. E o futuro, seguramente, e se esse futuro for já no dia 6 de outubro, é lógico que o professor Joaquim Sarmento não é dispensável de um governo do PSD. Mas se houver aí um engano do eleitorado e esse futuro não for em 6 de outubro, aquele que for um presidente do PSD, o próximo presidente do PSD que venha a ser primeiro-ministro, não for eu, não poderá seguramente dispensar o contributo do professor Joaquim Sarmento num governo do PSD. Isto não se costuma dizer por alturas das eleições, mas é tão pacífico isto, é tão evidente isto, que eu acho que se pode efetivamente dizer, porque mesmo quem não tem jeito nenhum para a adivinhação já adivinharia que isto seria assim. Nós estamos numa ação de formação, na mais importante que se realiza em termos políticos no país, e, portanto, também só 2 palavras para sublinhar aquilo que é a importância da formação nos partidos políticos. Quando a Margarida aqui refere
que nós temos de renovar, que os partidos têm de se renovar, é o nosso, nós temos de renovar o nosso. Não me preocupo com os outros, embora eu acho que o sistema partidário todo se tem de renovar, que se nós nos renovarmos, os outros não têm outro remédio que não seja vir a reboque. E no quadro dessa renovação, a formação política é absolutamente vital. Eu penso que disse isto aqui o ano passado, porque digo isto diversas vezes, porque é uma coisa que me marcou um bocado, é que numa revisão da lei de financiamento dos partidos políticos no fim dos anos 90, eu fiz parte, depois de ter sido secretário-geral do PSD, fiz parte de algumas comissões para a reforma do financiamento partidário, e numa delas eu penso que no ano 2000 ou coisa assim, fiz uma proposta para que a formação política passasse a ser uma das componentes do financiamento partidário, ou seja, determinada verba que o Estado paga aos partidos seja consignada à formação política. Não faz formação política, não tem direito a essa verba. Naturalmente que isto bem feito, que é para as ações de formação política não serem como em termos também era com o Fundo Social Europeu, que havia assim umas ações de formação profissional que não se realizavam, as pessoas só assinavam. Não é isso que se pensa, e eu tenho ideias técnicas na forma de fazer isso, mas isso seria uma vantagem muito grande. Reparem que esta proposta, feita há tanto tempo, há 20 anos quase, se tivesse sido alterada, pelo menos no que concerne aos jovens, os jovens que nessa altura tivessem 22, 23, 24 anos, são os jovens que hoje têm um bocadinho mais de idade que o professor Joaquim Sarmento. 42, 43, 44, 45. Portanto, o panorama do partido político PSD, se a formação política tivesse sido mais acutilante, era diferente. Porque teriam entrado para o partido mais pessoas com base nas ideias e na sua própria formação e evolução intelectual e menos pessoas com base no conta-votos, vota aqui, vota acolá, ganha ou perde a conselhia, que é uma coisa que muitas vezes não interessa para nada, é completamente estéril, não falta quem queira ganhar sem saber depois o que é que faz com a vitória. E isto é absolutamente vital para a renovação dos partidos políticos. E por isso nós retomamos no nosso programa eleitoral para o dia 6 de outubro justamente essa ideia no quadro da reforma do sistema político. A valorização da formação política no funcionamento e financiamento e, ao mesmo tempo, também acoplado a regras de maior transparência no funcionamento dos partidos políticos. Isto eu acho que é absolutamente vital. Se os partidos políticos recebem dinheiro do orçamento do Estado para funcionar, recebem para as campanhas e para funcionar, eu acho que os partidos políticos têm a obrigação perante os portugueses de terem regras de funcionamento muito mais transparentes do que aquelas que têm tido ao longo dos anos. Nós estamos a fazer esse esforço dentro, mas aqui não. Eu aqui já não vou não sou tão otimista quanto dizia há bocado. Não, eu acho que a própria lei nacional deve impor determinadas regras de transparência àqueles que recebem dinheiro do Orçamento de Estado. Sinceramente, é isto que eu acho há muito tempo. Naturalmente, os partidos têm de ter toda a liberdade para funcionar como devem funcionar, mas no quadro, por exemplo, do financiamento, há regras apertadas para serem cumpridas. Pois, no quadro do funcionamento, não tão apertadas, mas algumas regras básicas têm assim de ser, senão os partidos continuam a ser olhados pela opinião pública da forma como hoje são olhados, que é muito pior do que era ontem, e se não cuidarmos com cuidado, amanhã ainda será pior do que hoje. Mas a Margarida referiu aqui também uma ideia da JSD, que é uma ideia que também está, e é uma ideia forte, importante, na reforma do sistema político, que tem a ver com a limitação de mandatos. Neste caso, a limitação de mandatos também para os deputados, já existe para os presidentes de câmaras, para os presidentes de junta e para o Presidente da República. E, portanto, aquilo que é a nossa ideia é que haja uma limitação. Ela disse 3 mandatos, é um pouco também a minha ideia. Todas estas ideias que eu ponho em cima da mesa relativamente ao sistema político, enfim, têm alguns dificuldade em entender na sociedade portuguesa, o que não abona muito a favor da lógica democrática de alguns setores da sociedade portuguesa não entenderem isto. O que eu ponho em cima da mesa são contributos. Pois, olha, ele é líder do partido e não diz quero isto. Não quero isto. Quero que as pessoas falem. Está aqui o contributo da ideia. Isto é fácil de entender, acho eu. A nossa proposta é esta e é fechada e tem de ser assim. Mas porquê? Eu sou dono da verdade.
sou quase que dizer, comentador, que sabe tudo e diz tudo. Não sou. Tenho ideias. E quero que os outros me comentem essas ideias, se calhar têm uma ideia melhor para aquilo que eu pretendo atingir. E, portanto, por exemplo, Margarida diz 3. Eu também acho. Mas pode haver quem venha com 2, principalmente se uma outra ideia, que aqui é defendida no programa do partido, que é os mandatos deixarem de ser de 4 anos e passarem a ser de 5, para as câmaras e para a Assembleia da República, tal como já é para o Presidente da República e para o Parlamento Europeu. Se assim for, eu talvez continue a dizer 3, mas pode haver quem diga 2, que já dá 10 anos. Não é? Pronto. Agora, nós temos, efetivamente, eu acho que nós temos de limitar. Isso sim, porque isso é uma forma de arejar também para evitar que cargos políticos se confundam com cargos profissionais. Eu sou engenheiro, eu sou economista, eu sou isto, eu sou aquilo. E, portanto, o caso de deputado é mais estar deputado, embora também não, num curto espaço de tempo, as pessoas também têm de adquirir know-how, adquirir experiência e depois a sua produtividade também aumenta. Portanto, também pôr a pessoa rapidamente fora, isso também não faz sentido. E estamos a fazer a mesma proposta para os vereadores. Há proposta para o Presidente da Câmara, que já existe, mas não para o vereador. Portanto, um vereador pode fazer 2, 4, 5, 6, 7 mandatos. Não. A função de vereador, eu na conferência de imprensa repeti isto tanto, sublinhei tanto, e mesmo assim lá ali eu, comentários e coisas, não se percebe, eu já não sei o que é de fazer mais, não se percebe, eu até expliquei. A função de vereador. Se passa para Presidente da Câmara, isso é outra função. Ninguém está a dizer que quem fez 3 anos, 3 mandatos de vereador, depois não pode ser Presidente da Câmara porque esgotou no vereador. Ninguém está a dizer isso. Agora, a função de vereador, pelo menos ter também essa limitação. Senão a pessoa pode estar 30, 40 anos como vereador. Não deve haver ninguém que tenha estado 40 anos como vereador. Mas pode, no limite da lei, assim pode ser. Assim como também, e esta é a proposta pilar do sistema político, que é a forma de eleger os deputados. Eu, se tivesse sido constituinte e em 1976 tivesse de votar a Constituição no que concerne a este aspecto, teria votado a favor. Dividir os deputados por distritos, aliás, como já tinha sido a eleição da própria Constituinte, não é? Eu acho que está correto. Fazê-los de uma forma proporcional à população está correto. Faz sentido. Quem o fez, fez bem. Estava bem feito, era inteligente. Está bem, mas depois passou o tempo, tudo isto se desgastou, tudo isto se modificou, tudo isto inquistou. Aliás, o ser humano tem muito essa tendência, rapidamente encontrar a forma de ultrapassar as dificuldades e ajustar ao seu interesse aquilo que está à sua frente. E, portanto, isto precisa de mudar, e precisa de arejar, e precisa de ser diferente, porque está enquistado. E, portanto, a forma de eleger os deputados, que não é da minha simpatia aos círculos uninominais, mas se formos debater, talvez me convençam que vale a pena o sistema misto, o sistema alemão uninominal com a lista nacional. O sistema inglês, uninominal, pura e simplesmente, não. Acaba com a proporcionalidade. No limite, um partido pode ter 49% dos votos e não ter um único deputado. Se em todos os círculos tiver 49%, não elege o deputado do círculo. E, portanto, isso não. Agora, um sistema misto pode ser. Agora, eu entendo que seria melhor a redução dos círculos mais pequenos, a redução do tamanho dos círculos maiores, portanto, Lisboa, Porto, Braga, Aveiro, etc., não é? E o aumento dos círculos mais pequenos, como forma de ter dos deputados, haver uma maior aproximação dos deputados ao eleitor. 40 deputados no Porto, por exemplo, em Lisboa nem sei de cor, serão perto de 50, se calhar, 40 deputados no Porto, naturalmente que depois as pessoas do Distrito do Porto conhecem 2 ou 3 deputados. Mas em Porto Alegre conhecem-nos todos porque, infelizmente, só elege 2. Portanto, se nós tivermos os círculos eleitorais mais pequenos, se nenhum círculo eleitoral puder ter mais de 10 ou 11 ou 12 deputados, os deputados tendem a ser conhecidos. O PSD elegeu 3 ou elegeu 4, o PS elegeu 3, elegeu 4, e, portanto, começam naturalmente a ser conhecidos. E isto, conhecidos porquê? Porque há uma maior ligação. E, portanto, esta é também uma peça nuclear. Depois também há outras propostas que eu agora não vou... Quis aqui enfatizar por via da formação política, a questão da reforma do sistema político e da importância da formação política. Não vou agora escalpelizar aqui, naturalmente, aquilo que já o fiz em conferência de imprensa e terei oportunidade de fazer mais vezes, mas a aposta que nós fazemos na reforma do sistema político. E dentro disso, a componente da formação profissional também é absolutamente fundamental. A formação política é fundamental para os jovens, mas não só para os jovens. Obviamente que nós vamos até ao fim da vida sempre a aprender quando entendemos que assim é e assim o queremos. Mas aquilo que é mais relevante aqui numa plateia de jovens
no fundo é relevar um aspecto que eu ontem também já tive oportunidade no Pontal de relevar. Afinal, o nosso programa eleitoral. Chegamos ao dia 6 de outubro e o que é que nós queremos que no dia 7 de outubro, com uma vitória do PSD, possa acontecer? O fundamental é que nós possamos transmitir às pessoas esperança. Esta é que é a questão de fundo. A esperança é algo, como diz o nosso povo, na sua imensa sabedoria, a esperança é a última a morrer, portanto a gente morre e a esperança só morre depois, e portanto é isso justamente que nós temos de incutir nas pessoas, porque é essa esperança que depois também desperta a ambição comedida, que é útil e é boa. A ambição desmedida não, mas a ambição comedida é boa, que desperta a ambição, que é o motor que faz desenvolver um país, se nós tivermos um povo com ambição e um povo com esperança. E é isso justamente que nós queremos fazer. E é isso que nós queremos fazer em diversas áreas, como é lógico, mas particularmente nas áreas mais ligadas à juventude, que é dito de outra maneira, nas áreas mais ligadas ao futuro. Eu, se não tivesse numa plateia de jovens, dizia mais ligado ao futuro. Como estou numa plateia de jovens, digo mais ligado à juventude. Mas estou a dizer exatamente a mesma coisa. E há aqui 4 pontos que eu aqui ia relevar dessa forma. E a Margarida aqui fez uma coisa que é alertar para problemas específicos dos jovens. Eu aqui alerto para problemas globais que põem em causa o futuro e que, portanto, põem em causa os jovens. Que é o ambiente, que aqui também por ela foi referido, a reforma da segurança social, o modelo económico de crescimento que nós temos e depois, em parte também, mas em homenagem ao interior e a Porto Alegre, onde estamos aqui, a questão da descentralização. Porquê? Porque então aí, a esperança de um jovem que viva no interior está, de certeza, pelos mínimos. Aí é óbvio. E, portanto, não aqui tanto para o grosso dos jovens, mas em homenagem àqueles que nascem e depois ainda permanecem no interior, procurando conseguir uma vida com qualidade e com a tal ambição possível e com a tal esperança no interior do país. Nós temos hoje a área metropolitana de Lisboa com cada vez pior qualidade de vida. E isto é assim, porque durante anos e anos nós fomos atirando com tudo para dentro da área metropolitana de Lisboa. E se lá está mais do que aquilo que lá cabe, obviamente que a qualidade de vida de quem lá vive piora. E quem lá vive, muitos dos que lá vivem, não querem lá viver. Foram obrigados a ir para lá, porque é lá que encontram o emprego que não encontram noutros sítios. Fica um pouco à margem disto o Porto, a área metropolitana do Porto, que tem músculo próprio e força própria para andar e, em parte, combater o centralismo na área metropolitana de Lisboa. Mas depois Porto Alegre, ou a Guarda, ou Leiria, ou seja, não têm a força necessária, como é lógico, e cada vez terão menos, porque cada vez a escala, a diferença de escala é maior, e, portanto, não têm possibilidades de criar as condições que nós devemos criar em todo o território nacional. Para isto, para nós conseguirmos alterar isto, é preciso força, é verdade. Mas é preciso, acima de tudo, coragem. Porquê? Porque de cada vez que nós tomamos uma decisão, se eu retirar 300 milhões de euros de um investimento em Lisboa, na área metropolitana de Lisboa, ou do Porto, mas vamos centrar na Lisboa, que é mais forte, mais evidente, e pegar nesses 300 milhões e os investir aqui no distrito de Porto Alegre, eu terei, desculpem-me o termo, meia dúzia de pessoas a bater-me palmas contentes comigo e terei largos milhares de pessoas que votam contra o governo que fez isso. E, portanto, para isto é preciso coragem, e a coragem implica, em política, desapego ao poder. E nisso podem ter a certeza. Se eu já tinha desapego ao poder quando tinha a idade do professor Joaquim Sarmento, imaginem hoje o desapego que eu não tenho. Isto só vale a pena se for para fazer diferente. Isto só vale a pena se for para realmente, naquilo onde é preciso dar murros na mesa, dar murros na mesa. Bom, mas depois não és politicamente muito correto, não estás a perceber que... Oh, eu estou a perceber tudo. Eu, graças a Deus, sou assim tão tapado. Eu percebo, mas é assim comigo. E acho que só assim é que vale a pena. Com 40 anos, que fará com 60. Só assim é que vale a pena. Senão isto é
um frete de todo tamanho. Quer dizer, exercer este cargo, não é? E não ter como ambição poder realmente mudar estruturalmente aquilo que está mal, ou seja, andar aqui a gerir a conjuntura, mais 0,2 de déficit, menos 0,2 de déficit, sobe 1% do IRS, baixa. Se nos limitarmos a isto, isto na análise de custo-benefício, isto é um custo de todo tamanho para um benefício muito pequenino. E, portanto, essa coragem e esse desapego, garanto-vos que é uma coisa que não me falta. Terei talvez até em excesso, às vezes. E, portanto, no quadro da descentralização, aquilo que eu disse ontem em Faro é isso mesmo. Vale a pena, eu até gosto de comprar guerras, como sabem, não é? Aliás, já um impulso, às vezes nem irracional, pum, vai para a guerra. Vale a pena comprar a guerra pela descentralização. Vale a pena, porque pela descentralização e pela desconcentração, ou seja, desconcentração de meios que estão todos metidos nos mesmos sítios e descentralização dar capacidade também de decisão local àquilo que são os investimentos e a vida local, porque os locais conhecem muito melhor a realidade do que aquilo que nós conhecemos. O que é que eu conheço aqui de Castelo de Vigo? Se me ponho lá de Lisboa a dizer o que é há de ser feito. Obviamente, mas mesmo quando há centralização, podemos ser um bocadinho inteligentes e perguntar lá no local como é que é. Agora, a minha experiência, mesmo como autarca, é que depois poucos desses, há alguns que o fazem, há alguns governantes que o fazem, mas a maioria senta-se em Lisboa no governo e diz assim, passei a saber tudo, tomei posse como um cargo, mas o cargo não vale nada, a pessoa é que continua a valer naquele cargo, ou seja, noutro cargo qualquer. E por isso, nós temos também muito vincado isso no nosso programa. Nós assinámos com o Governo, há um ano e tal atrás, um acordo para apoiar justamente a descentralização. Numas coisas correu bem, noutras coisas não correu assim tão bem, mas isso não há problema nenhum. Aquilo que é preciso é justamente nós irmos adaptando, irmos fazendo, irmos aprendendo e fazendo melhor. E por isso, como eu dizia, a descentralização é importante do que lá está escrito. Mas o que é mais importante, e isto é a experiência que me diz, é olharem para quem está a falar e dizerem assim, este faz ou não faz mesmo? Esta é que é a questão. Palavras, leva-as ao vento. A questão do ambiente. A questão do ambiente é uma questão global, é uma questão mundial. Já tive oportunidade de dizer isso também há pouco tempo, de ser politicamente incorreto. Vou fazer aqui quase um pecado político, não é? O Bloco de Esquerda tem, salvo erro, um outdoor que diz que não há planeta B e eu estou de acordo. Já viram? Como é que eu estou de acordo com o Bloco de Esquerda? Não percebo nada disto. Estou de acordo com o Bloco de Esquerda. Mas não há planeta B. Não há. Os americanos vão à Lua, já foram e agora querem ir à Lua para ficar em parte, mas ficarem lá alguns. Têm um programa para chegar a Marte, mas isto não é saída para se dizer então continuamos a degradar o globo, que um dia, o globo Terra, que um dia lá chegaremos a Marte ou lá iremos para a Lua. Isso não existe. Portanto, nós temos de olhar para o nosso planeta e temos de preservar o nosso planeta, de modo a que nós possamos deixar à geração seguinte, porque aqui a emergência climática em que estamos não é às gerações futuras, é já a seguinte, deixar um planeta em condições de se poder habitar da mesma forma que nós hoje o habitamos. E se nós sabemos que a produção de CO2 provoca um aquecimento global, que por sua vez depois provoca as catástrofes climáticas aqui em Portugal muito marcadas pelos incêndios, e se nós sabemos que isto tende cada vez a aumentar mais, nós temos a obrigação temos de ser suficientemente inteligentes para fazer o contrário. E ser suficientemente inteligente para fazer o contrário é muitas vezes também ter o quê? Coragem de ir contra aquilo que é onda e dizer não. Particularmente, por exemplo, na indústria, ou na agricultura, mas particularmente na indústria, nos setores mais poluidores. Nós temos de sacrificar, muitas vezes, o crescimento ao desenvolvimento. São conceitos completamente diferentes. O conceito de crescimento é um conceito meramente aritmético, vai somando. O conceito de desenvolvimento é muito mais abrangente.
fala-se em desenvolvimento sustentável, eu até tiro a palavra sustentável, uma coisa mais recente. Desenvolvimento engloba tudo. O crescimento, em algumas circunstâncias, é absolutamente vital para o desenvolvimento, em Porto Alegre, por exemplo. Se nós formos para grandes centros urbanos, o crescimento pode ser um entrave ao desenvolvimento. E, portanto, o conceito que nós temos de defender é o conceito do desenvolvimento. E quando nós estivermos perante qualquer coisa que dá um crescimento imediato, mas provoca constrangimentos no desenvolvimento, nós não nos deve interessar esse crescimento. Eu não sabia, mas é um pouco o que a bocado a Margarida disse. Cada decisão que se toma, medir o impacto que isto tem no futuro, ela disse porque é líder da JSD, na juventude, nos jovens, na prática é medir o impacto para o futuro. E isto, se nós puxarmos por essa ideia, nós vamos até ao limite. Não é? Até ao limite, em tudo. Eu que fui autarca há muito tempo, olho o urbanismo, por exemplo. O urbanismo, por exemplo, nisso é quando se diz, sim senhor, pode construir uma brutalidade de construção, fica para décadas e décadas e décadas, para não dizer mais, sim, para mais de um século. Porque depois não se pode mandar abaixo. E, portanto, tudo isso são constrangimentos que nós devemos eliminar, que são heranças negativas que não devemos deixar. E o ambiente é claramente uma marca dessas. A terceira, que eu há bocado vos referi, é a questão da segurança social, que é absolutamente decisivo para os jovens. Eu não posso aceitar o discurso que este Governo faz o Ministro da tutela e que o Governo como um todo faz e que o Primeiro-Ministro, salvo erro, também já ouvi dizer recentemente, que felizmente não há nenhum problema com a segurança social. Não dá para conciliar essas afirmações com a afirmação da Margarida de que temos de medir o efeito futuro. Há problema com a segurança social para vocês. E pior que para vocês, com aqueles que têm 30 e tal, 40 anos. Poderá o problema da segurança social comigo ser reduzido. Mesmo assim não tenho a certeza, face à esperança de vida que temos. Mas o problema com os mais novos há. E por isso nós temos a obrigação de conseguir, nesta matéria, um compromisso alargado ao nível da Assembleia da República, para fazer uma reforma que garanta a todos o pagamento da reforma na altura em que lá chegarem. Dizer que não há problemas agora, que não há problemas no imediato, isso pode dar ali para as eleições de 6 de outubro, mas não dá para aquilo que é mais importante, é a seriedade perante a sociedade. E por isso nós temos de encontrar uma reforma da Segurança Social que garanta essa sustentabilidade a todos vocês, mas a maior parte de vocês, não sei bem, ainda não entraram no mercado de trabalho, portanto ainda não estão em déficit. Mas mal entrem no mercado de trabalho, e os que aqui estão, que já entraram no mercado de trabalho, já estão a descontar. Mas já estão a descontar sem a segurança de vida da sua reforma quando tiverem os 60 e tal ou 70 anos na data que lá chegarem. E é isso que não se pode exigir a nenhum Parlamento e a nenhum Governo que garanta em absoluto, mas pode-se exigir que faça tudo para garantir o mais possível esse financiamento e essa sustentabilidade da segurança social. E uma ideia que nós temos aqui, que para vocês ainda está muito longe, mas enfim, mas para quem tenha mais uns 20 anos em cima já não está assim tão longe, uma ideia que nós temos, para a qual temos de caminhar nesta matéria, é fazermos uma transição da idade ativa para a reforma de uma forma mais suave. Ou seja, em vez de uma pessoa ter 66 anos e tal de idade e no dia 31 apresenta-se ao serviço e no dia 1 está em casa e não tem nada que fazer, porque é que nós não conciliamos a experiência, a sabedoria com a inovação, a ambição, a energia da juventude e as pessoas começam a uma dada idade antes da reforma, por exemplo, a trabalhar menos horas. Imaginemos que a partir dos 60, ou 61, ou 62, ou 63, é das tais coisas. O líder do partido não sabe exatamente em que idade. Não sabe exatamente. Põe a ideia em cima da mesa para conversarmos. É isto que se pretende. Se me mandarem fazer, eu faço, mas não é isso. Vamos conversar em consenso. Mas que a partir de uma dada idade comece a trabalhar ou só de manhã, ou só de tarde, ou só à terça, quarta e quinta, seja como for. E tudo isto conciliado, naturalmente, com aquilo que são os descontos, a TSU e o equilíbrio da segurança social. Desta forma,
nós conseguimos que profissionalmente as pessoas não dispensem aquilo que é o know-how adquirido por um tempo, enfim, de trabalho, por uma vida de trabalho, por um lado isso, mas por outro lado também que conciliar com a força da juventude e evitar que a pessoa caia no espaço de 24 horas de uma função plena para o zero absoluto, que é algo que também não é nada saudável. Finalmente, a questão da economia. O que é que o povo português quer? O que é que os portugueses pretendem? Os portugueses com 20 e tal anos de idade, ou até os portugueses com 60 anos de idade, mas com 80 e com 70 já estão na reforma, já é um pouco diferente. Querem melhores empregos e melhores salários. Este governo, à boleia da conjuntura internacional, conseguiu que a economia crescesse um bocado e, ao crescer esse bocado, criou empregos e, portanto, baixou a taxa de desemprego. Mas esses empregos criados não são empregos que segurem aqui em Portugal, por exemplo, os jovens com formação superior. São empregos de baixo perfil, são empregos que pagam baixos salários. E quem anda uma vida a estudar tem a ambição justa, porque fez esse investimento, os pais e ele próprio ou ela própria, de ter um emprego coincidente com aquilo que são os seus conhecimentos. E se por acaso aquilo que estudou depois rapidamente deixa de ser empregável por força da evolução da economia, tem, no entanto, capacidade para se adaptar aos novos empregos que vão surgindo de alto perfil. É isso que a economia portuguesa tem de garantir às pessoas. É isso que, de forma nenhuma, o Partido Socialista se preocupou em fazer durante esta governação e muito menos há que esperar do Bloco de Esquerda ou do PC qualquer preocupação desta natureza, até por constrangimentos ideológicos. Portanto, aquilo que é o modelo que nós queremos construir é um modelo que lá à frente tem este objetivo. Melhores empregos, não é de baixo perfil, melhor emprego, onde eu me sinta mais realizado, onde eu me sinta mais feliz, melhor salário, para que eu possa, naturalmente, estar cada vez mais perto daquilo que é o nível de vida médio da União Europeia, que é justamente isso aí que nós nos devemos situar. Lá chegados, lá veremos como é que é. Neste momento, procurar chegar realmente à Suécia, ou à Dinamarca, ou à Alemanha, ou à Holanda, seria, enfim, não teria cabimento, mas chegar à média europeia é uma obrigação. E também, se os de baixo chegarem muito depressa à média europeia, a coisa é estreita e a média começa a ser mais próxima também daquilo que são os países mais avançados. E por isso nós fizemos, aqui estarmente o professor Álvaro Almeida, um quadro macroeconómico prudente e realista, que parte daquilo que foi desenhado e é previsto pelo próprio Conselho de Finanças Públicas, não é algo que nós fizemos para dar jeito, para depois acomodar as propostas, foi ao contrário, o quadro foi feito e em função daquilo que é a previsão da economia, pomos as propostas, não é queremos estas propostas e põe lá o quadro de forma a as coisas darem essa proposta, e nós temos uma margem orçamental, chegaremos a 2023, com uma margem orçamental, números redondos, de cerca de 15 mil milhões de euros. Números redondos. Este governo também teve nestes 4 anos. Agora, de onde é que vai fazer isto e aquilo, e os impostos e aquilo, onde é que vai buscar? Vai buscar onde todos os governos vão buscar quando há crescimento económico. É folga, é a margem que o crescimento económico permite. E, portanto, da margem que o crescimento económico permite, da margem orçamental que o crescimento económico permite, a nossa proposta, dita de uma forma diferente daquilo que tem vindo a ser dito, é assim. Dessa margem, vamos dedicar 24% a reduzir impostos. Dessa margem, vamos dedicar 23% a aumentar o investimento público. 45% a aumentar a despesa corrente. E 7% para a redução do déficit, que se vai tornar um ligeiro superávit orçamental. É isto. Dedicar 24% para reduzir os impostos, 23% para o investimento público, 45% para sustentar a despesa corrente e ainda 7% para eliminar, em definitivo, o déficit público e passarmos a ter contas equilibradas e até, se possível, ligeiramente superavitárias. Ou seja, implícito nisto está uma outra coisa, que o PS não fez e que diz que fez e que engana as pessoas, que é a redução da dívida pública. O PS não reduziu a dívida pública. A dívida pública portuguesa hoje
é maior do que em 2015. Agora, o resto, se quiser falar direito, diz assim às pessoas: nós dividimos a relação entre a dívida pública e o produto. Se disserem que ninguém vota em quem reduz a relação entre a dívida pública e o produto. Mas aquilo que foi feito foi isso. Isso foi, e é importante, naturalmente, que é importante. Mas mais importante é dar sinais de redução da dívida pública em valor absoluto, por mais pequeno que seja. Porque isso é que garante, efetivamente, no futuro, taxas de juros mais baixas. Porque as taxas de juros mais baixas que nós hoje temos derivam muito mais daquilo que é a política do Banco Central Europeu do que do mérito da política orçamental do Governo. É evidente que aqui também é difícil de explicar ao eleitorado, porque são questões técnicas. Mas podem fixar esta que é verdade. Aquilo que é a grande vantagem que este Governo encontrou, a maior de todas, foi a política monetária do Banco Central Europeu. 1% que seja da oscilação da taxa de juro dá mais 2,5, mais ou menos mais 2,5 mil milhões de euros de despesa. Basta que a taxa de juros, despesa em juros, basta que a taxa suba um bocadinho, corta logo 2,5 mil milhões. Já viram que é 2,5 mil milhões? A redução de impostos que nós falamos é da ordem de 3,7 mil milhões, na margem que temos. Portanto, vejam só do que é que estamos a falar. Esta é que foi a grande sorte que o Governo encontrou e que o mérito é nenhum. O mérito é do Banco Central Europeu. E na questão da redução dos impostos, esses 24%, são dados 51% de redução de impostos às empresas e 49% para as famílias. Do bolo dos 3,7%, que representam 24% da margem, um pouco mais de metade é para as empresas e um pouco menos de metade é para as famílias. 51% o IRC, 32% para o IRS, 14% para o IVA da energia e 3% para o IMI. É assim que está distribuída a redução da carga fiscal para a próxima legislatura. Chegarmos a 2023 com os dados assim. Vão evoluindo e chega a 2023, ao fim da legislatura, e estamos assim. Com base num novo modelo de crescimento económico que evita o quê? Aquilo que não é noticiado, ou é muito pouco noticiado, ainda, ia dizer que não percebi porquê, até percebo, não digo. A economia cresceu, nós temos tido uma série de boas notícias, isto está cada vez melhor, e eu penso que isto vai melhorar exponencialmente até ao dia 6 de outubro. Está realmente fantástico, está a caminhar para o fantástico, ainda não está lá, mas vai terminar no fantástico. Mas para evitar o agravamento ou a criação até de déficit externo. Aquilo que levou a que o PS tivesse de chamar a Troika não foi a dívida pública, foi a dívida externa. E, portanto, nós conseguimos, com o programa da Troika, eliminar o déficit externo e conseguir até um superávit externo. Aquilo que já está a acontecer neste momento é a nova existência de déficit externo, ou seja, agravamento da dívida do país perante o mundo como um todo. E foi isso que determinou a chamada da Troika. Foi quando o mundo disse, ou os mercados, ou o que quiserem, quando diz alto, para ali não vai mais dinheiro que eles não pagam, porque já estão muito endividados. Não foi por causa da dívida pública interna, que é muito alta, que ela é uma parte dessa dívida externa, mas foi a dívida externa que determinou isso. Ora, neste momento, as contas externas portuguesas já estão a derrapar. Porquê? Porque o modelo de crescimento económico não assenta nas exportações e, em parte, no investimento, tem de ser também, porque se nós não tivermos investimento, obviamente, que não temos o crescimento do produto potencial, não podemos crescer no futuro. Portanto, aquilo que nós temos de apostar é exatamente nisso, nas exportações e no investimento. Aquilo que é a lógica socialista de governação é a aposta no consumo. A aposta no consumo podia, em parte, ser feita se fosse uma economia completamente fechada, como é, e bem, uma economia aberta. O nosso objetivo é pegar nas exportações que estavam em 40%, para 42% do produto, e aumentar a nossa presença nos mercados externos, a nossa competitividade, com produtos de maior valor acrescentado, que permitem o quê? Melhores empregos e melhores salários. Portanto, é isto que nós temos de fazer, em nome de Portugal, com certeza, mas fundamentalmente em nome do futuro. Isto é governar para o futuro, coisa diferente é aquilo que o PS foi fazendo, que é governar para o presente. Ou seja, na prática, aquilo que nós pretendemos é o contrário do PS. Nós pretendemos menos impostos e melhores serviços públicos. E o Governo o que é que nos criou?
mais impostos e piores serviços públicos. Porque nós temos um governo que é, acima de tudo, mestre na propaganda. Eu não sei se me dedicasse muito à propaganda, se teria jeito para isso também, não sei. Se calhar também tinha, se calhar não tinha. Mas não me preocupo com isso. Preocupo-me com o mínimo naquilo que é a transmissão da mensagem, senão as pessoas não sabem o que é que nós defendemos. Mas este governo governa para a sua própria imagem, governa para o presente, sendo que é um presente alargado. Imaginemos, neste momento, a 36 dias de distância ao presente deles. Portanto, há um certo futuro, mas ele tem pouco mais de um mês. E por isso, por não governar para o futuro, este governo não traz o quê? A esperança. Que é isso, justamente, que nós devemos transmitir aos portugueses. Mestre na dramatização. De uma forma como eu nunca tinha visto, sinceramente, nunca tinha visto, na capacidade do governo de montar um circo político ou mediático quando está em causa o interesse nacional? Não. Quando está em causa o interesse do Partido Socialista. Aquilo que aconteceu com a recente greve dos motoristas, aquilo que aconteceu é um exemplo acabado disto. Se lembrarem, a forma como o governo atua, chama as Forças Armadas, chama a GNR, diz para as pessoas racionarem a gasolina, só se permite meter não sei quantos litros. Uma dramatização, uma coisa do outro mundo, para parecer o quê? Para parecer que o dossiê é muito difícil, que os portugueses vão ter um problema de todo o tamanho, e o governo cá está a resolver uma coisa que é difícil. Pois bem, não resolveu coisa nenhuma. Só começou a dar algum contributo à resolução no dia em que deixou de fazer isso e passou a tratar as partes de uma forma igual e começou a equilibrar as coisas. E aí pôde ser um árbitro mais imparcial. E quando foi um árbitro mais imparcial, naturalmente as coisas começaram a desdramatizar-se. E, portanto, quando as pessoas, e agora têm essa condição, se quiserem, no dia 26 de maio, foram votar, muito marcados pelo episódio dos professores, têm aqui, através da greve dos motoristas, a explicação que à data era difícil de dar, mas que agora é mais facilmente compreendida. Aquela dramatização, aquela ameaça de demissão, ou quase demissão do primeiro-ministro, porque a questão dos professores ia pôr o orçamento em pantanas, ia ser o descalabro e ele tinha de se ir embora e tal. Estão a ver agora, isto era o mesmo exagero que foi feito com a greve motorista. Tinha em mente uma encenação para condicionar, e conseguiu, o voto a 26 de maio. Mas agora os portugueses que quiserem entender têm aqui um bom exemplo para explicar e para perceber o exagero e o disparate que foi feito na altura, em nome do interesse eleitoral do PS e não em nome do interesse nacional. Foi, aliás, e, portanto, um governo do PSD nunca o fez. Se há coisa que o último governo do PSD é acusado, é rigorosamente do contrário. Rigorosamente do contrário. Ou seja, de pôr à frente os interesses do país a troco de impopularidade do próprio partido e da própria coligação. E assim foi ao longo da história, sempre que o PSD esteve no governo, e assim será no futuro. Não haverá circo, não haverá espetáculo, não haverá mediatização, nem que aparentemente possa dar jeito para a eleição seguinte, que vai ser passado cerca de 30 dias. Outra coisa que, antes de terminar, eu também aqui queria referir relativamente ao comportamento do Partido Socialista, que é o facto, e isto as pessoas também em casa devem pensar, o Partido Socialista passa uma legislatura de braço dado com o Bloco de Esquerda e com o Partido Comunista. O Primeiro-Ministro e líder do PS diz que essa coligação parlamentar funciona à perfeição e é para repetir. Disse ou não disse isto diversas vezes? Funcionou na perfeição e é para repetir. Venha o calor do verão.
aproxima-se o dia 6 de outubro e o Bloco de Esquerda agora é só defeitos e o PCP tem algumas virtudes, mas também já vai tendo alguns defeitos. E o discurso começa a ser um discurso contra a esquerda, procurando ir colher algumas simpatias ao centro, que obviamente estão contra ele, porque andou 4 anos encostado à extrema-esquerda. Isto é um discurso oportunista, no sentido de tentar limpar aquilo que durante 4 anos fez e procurar, através de um discurso que depois, se lhe sair bem, a partir de 6 de outubro, de 7 de outubro, volta a escolher, volta a esquecer. Eu condeno esta forma de estar na política. Nós não andamos na política em busca da gratidão, também é verdade, mas da ingratidão também não. E não é bonito, é a minha opinião. Relativamente aos parceiros, mas particularmente relativamente ao eleitorado, procurar confundir nos últimos 30 dias com um discurso completamente diferente daquilo que foi a prática de 4 anos, tentar com isso eliminar, digamos, aquilo que lhe é negativo para as próximas eleições e conseguir simpatias que ele sabe que perdeu e que, de outra forma, não consegue. E, por isso, no dia 6 de outubro, só há, como eu tenho dito, isto é evidente, também não digo nada de transcendente, só há uma alternativa ao governo do PS. É um governo, obviamente, liderado pelo PSD. Isto é, de lá para Alice, não tem nada de absolutamente extraordinário. Mais uma vez, tal como em todas as demais eleições que houve, aquilo que se vai decidir no 6 de outubro é se o governo é liderado pelo PS ou se é liderado pelo PSD. Um governo liderado pelo PSD é, como é evidente, um governo pela social-democracia. O PS é um governo que encostou à esquerda. É um governo também pela não utilização do Estado para servir de emprego às famílias e de negócios às famílias do partido, que é aquilo que o PS já vai fazendo há uns anos para cá, mas particularmente com muito ênfase nestes últimos tempos. É um voto num partido que sempre lutou pela igualdade de oportunidades, pela justiça social, agora também pela reforma da democracia e, em suma, como aqui vos disse a todos, acima de tudo, pelo futuro e pela esperança. Muito obrigado.